Começamos tudo pela rotina, na espera pelo veículo, que vai nos levar até o nosso destino, pelo menos o corpo. A mente tenta estar em outro lugar, longe do que mais preocupa a população. Muita gente. Motivo pelo qual muitos optam pelo uso de carros, que certamente gera trânsito. Pensemos em quantidades. Enquanto cada um dos milhares de carros levam no máximo 5 pessoas em média, e no entanto é muito mais utilizado por uma ou duas pessoas, o transporte público leva uma grande parcela da população para inúmeros lugares. O problema é quando essa parcela ultrapassa os limites. Com o trólebus não é nada diferente, especificamente a linha 285 Ferrazópolis-São Mateus, que é a que eu e muitas outras pessoas utilizam. Em horários de pico já nos preparamos psicologicamente. Mas por quê? O que nos leva a ficarmos tão estressados com a superlotação? A superlotação é um problema urbano que envolve principalmente a questão social. É ocasionado nos horários de pico, como almoço, antes e depois do trabalho. Gera muito estresse para os cidadãos. No trólebus, a lotação chega a ser tão grande que os passageiros em pé passam a ter menos de 1 metro quadrado de distância do outro. Para um cadeirante, um ônibus lotado significa ficar onde está, ainda mais com o empurra-empurra entre os passageiros, uma verdadeira falta de respeito e de educação. Um dos grandes motivos de se haver falta de interesse pelo uso do transporte público. Percebam, quando se trata de trânsito, várias situações são levadas em conta. Para a superlotação dos trólebus não é diferente. O fato específico que nos chamou a atenção foi que a maior parte dos passageiros da linha 285 saem em Santo André, deixando o veículo menos lotado no restante do percurso. Isso nos leva a concluir que grandes percursos tendem a lotar mais, pois tendo em vista que a linha 286 vai do terminal Ferrazópolis até Santo André, os passageiros que lotam a linha 285 poderiam utilizar a linha que vai diretamente para Santo André. Um outro problema envolvendo trólebus é a infraestrutura das estações, uma quantidade muito grande de passageiros para pouco espaço. O que acontece é um descontentamento da população e novamente estresse. Entrevistamos um membro da Metra, uma das empresas que administra o trólebus. Gilberto, encarregado da administração dos trólebus nos corredores, não deixava de retomar que a educação é essencial para o bem-estar do usuário do transporte público. As soluções para diversos problemas partem desse princípio. Perguntamos como são organizadas as linhas de trólebus, as estações e os corredores metropolitanos. A resposta foi simples. São feitas reuniões entre a Metra e a EMTU, Empresa Metropolitana do Transporte Urbano, para a decisão de novas medidas ou discussão de problemas, além de haver organização das linhas. O preço das passagens se dá com a demanda e, pelo governo, são determinados padrões de taxas para os usuários. Salientando a questão da educação, Gilberto comentou sobre a parada embarcada, um projeto proposto pela Metra ainda em avaliação, que melhora o bem-estar do passageiro nos pontos, sendo cabines fechadas com ar-condicionado, um painel indicando os próximos trólebus a chegar no ponto e mais segurança. O problema está no princípio, a educação. Ocorreriam vários casos de vandalismo, e as chances desse projeto prosperar é muito pequena. Entre as diversas soluções para os problemas, nos baseamos muito no transporte público europeu, que é sem dúvida um exemplo de como lidar com o trânsito, o transporte público em geral e a população. Na Holanda, as bicicletas mandam, e na Inglaterra você pode ir para onde imaginar com um vasto número de trens, metrôs e ônibus. Uma das soluções encontradas, entre outras, foi a taxa de pico, uma adaptação do que ocorre na Holanda. Nos horários normais, são utilizados ônibus com 2 vagões, e nos horários de pico, a taxa aumenta, porém são utilizados ônibus com 3 vagões. Assim, em horários de pico, o número de passageiros por metro quadrado é menor, e sendo assim, há um maior conforto do usuário. Porém, como tudo tem sua consequência, ainda mais no meio urbano, a probabilidade de haver protestos sobre o aumento das taxas é muito grande. Além disso, como mencionado por Gilberto, muitas das nossas soluções seriam efetivas para uma sociedade educada. Algumas medidas já foram até mesmo testadas, mas sem o bom feedback da população. Outro aspecto que vale ser lembrado, também mencionado por ele, é que há sempre um horário de pico. Mais adiante disso, o transporte público tem sim de ser melhor distribuído para evitar lotações. O uso das bicicletas é um exemplo consciente de maneiras sustentáveis e baratas de se locomover. Um incentivo ao seu uso com ciclovias anexas aos corredores dos trólebus, que são em maior parte planos, facilitando o uso para ciclistas, seria muito bem aproveitado para a melhoria do uso dos meios de transporte e do trânsito em geral, sem mencionar que será ou seria ecologicamente sustentável.
Em suma, quando se trata de trânsito, não se pode ver apenas uma situação sem abranger outras. E novamente, segundo o fiscal da viatura, trabalhar com o ser humano é uma tarefa difícil, pois em sua complexidade, agradar a todos, chegar a um consenso e trabalhar um assunto específico é uma tarefa de muitas ramificações de pensamentos e possibilidades. Então, tanto trabalhar a questão do trânsito quanto ensinar exatas, por exemplo, se envolvem questões de muitas reflexões voltadas às humanidades, pela complexidade que o ser humano tem em sua existência e suas relações.